E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. E antes das notícias em si, eu vou só fazer aqui um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas. Hoje vai em especial para Hayate Garcia Vilela. Então muito obrigado a todos que já são membros do canal. Caso você queira fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira para a gente seguir produzindo também, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar na sua tela. Caso faça adesão à categoria Sócio-Atleta, que tem a participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade, que tem uma publicação onde instrui você a fazer parte desse grupo. O Cruzeiro ficou num empate ontem por 0x0 contra o CRB lá em Maceió. Foi um jogo muito duro, complicado, gramado ruim, chuva pra caramba. Enfim, né? O Cruzeiro acabou finalizando mais que o adversário, mesmo jogando fora de casa, embora a gente deva considerar que as melhores chances de gol foram criadas pelo time alagoano. Com o empate, nós seguimos estacionados na tabela em 14º lugar, agora com 25 pontos conquistados. A nossa distância para a zona de rebaixamento está em 4 pontos para o Londrina e a distância para o G4, né, o grupo de acesso, já está em 10 pontos. De aspecto positivo, a gente pode pontuar que o Cruzeiro chegou ao 8º jogo seguido sem derrota e desde que o Luxemburgo chegou, em 6 partidas foram 3 vitórias e 3 empates. Não dá para negar que rola uma certa frustração, né, uma água fria na fervura ali. A gente vinha de 2 vitórias, buscava essa terceira contra um time que estava lá em cima na tabela, mas moçada, eu acho que a gente não tem que se decepcionar demais, nem se desesperar. Era um jogo muito complicado. O CRB é um time que está fazendo uma ótima competição, tanto que está invicto como mandante, né? Se a gente tivesse o desempenho que eles têm jogando em casa, certamente estaríamos muito melhor no campeonato. E da mesma forma que o Cruzeiro não era o melhor time do mundo quando a gente ganhou 2 partidas, a gente não é o pior time do mundo agora que ficou nesse empate aí, tá? Dá uma bad mesmo, mas ainda faltam 17 jogos, o Cruzeiro precisa ter um desempenho espetacular, né? Coisa de 12, 13 vitórias aí, que é muito difícil conseguir, mas ainda é possível, até porque ninguém vai ganhar 12 jogos de uma vez, a gente joga uma partida de cada vez. Vamos tentar ganhar a próxima, é um jogo contra o Goiás, um jogo difícil, fora de casa também. E ontem na live ficou até uma certa discussão, acho que um pouco de dúvida, né, sobre quando seria o próximo jogo do Cruzeiro. É realmente na terça-feira que vem, dia 7, Cruzeiro contra Goiás, fora de casa, 9h30 da noite, tá? É porque esse jogo que vai pro dia 7, ele estava marcado pro dia 4. Ele foi passado pro dia 7 e o nosso jogo que seria dia 7 contra a Ponte Preta lá na Arena do Jacaré passou pro dia 11. Então o Cruzeiro vai ter realmente aí mais 8 dias de folga até a próxima partida, né? É tempo pro Luxemburgo treinar a moçada. E falando em Luxemburgo, ele valorizou a atuação coletiva do time e considerou que o resultado foi muito bom por causa da qualidade do adversário. Que nós até fizemos por merecer um placar melhor e que ter jogado de igual para igual com um dos líderes é um aspecto positivo para se tirar. Eu concordo com essa leitura do técnico, também acho que o Cruzeiro está começando a achar um caminho, né, uma cara de time. É muito positivo a gente ter chegado ao 3º jogo seguido sem sofrer gol, mostra que a defesa começa a se acertar, por mais que ainda dê algumas rateadas, né, às vezes o Ramon, às vezes o Brock entrega uma bolinha ali, mas a gente está conseguindo evitar. Ontem o Fábio, por exemplo, fez uma defesa espetacular, mas o Cruzeiro não está sendo mais aquele time que vai para o jogo e oferece para o adversário 5, 10 chances claras para os caras finalizarem. Não, ontem o CRB teve 2, né? Uma que o Ramon errou ali na saída de bola e a jogada de bola parada que o Fábio fez a grande defesa no segundo tempo. Nós tivemos até mais volume, mais finalização, a posse de bola muito equilibrada, o gramado horrível, mas enfim, a gente já falou sobre o jogo ontem. O que eu acho que a gente tem que tirar é que o Cruzeiro realmente hoje não é um time que joga inferior ao seu adversário. O Cruzeiro está equilibrando as partidas e nesse contexto a gente sempre vai estar perto da vitória. Não dá para garantir que ela virá sempre, porque hoje o Luxemburgo não tem um elenco à disposição como ele tinha aquele de 2003, que você tem um Alex ali para resolver aquelas partidas difíceis. É um time que precisa muito mais da atuação coletiva e acho que a gente está evoluindo nesse sentido, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Subir esse ano é muito difícil, mas enquanto tem alguma chance, vamos tentar ganhar o próximo jogo. O Lucha também defendeu o atacante Thiago e disse que a atuação dele foi prejudicada porque a bola não chegou, que o atleta brigou muito com os zagueiros, mas faltou enfiada de bola e jogadores de qualidade como o Giovani foram muito prejudicados pelo gramado. Outro ponto que eu também concordo muito, e até falei sobre isso na live de ontem, né? Perguntaram, pô, o Marcelo Moreno fez falta? A gente pode dizer que fez falta, porque o Marcelo Moreno tá vindo numa fase muito boa, mas fosse o Moreno naquela condição de jogo de ontem, ele não
não teria feito gol também. Porque não é que o Thiago desperdiçou chance. O Thiago correu, brigou, trombou, fez o que era necessário e a mesma coisa que o Moreno faria ali. O Moreno também ia trombar, dar de canela. Enfim, são jogadores que têm um perfil até parecido nesse sentido, né? Mas assim, chance clara não teve nenhuma. As nossas chances foram ali finalizações da entrada da área. Os pontas não tiveram uma noite inspirada, né? O Bruno José até conseguiu fazer uma jogada interessante ali, mas na hora de finalizar, de dar assistência também, não foi a coisa mais qualificada. E o Wellington nem teve uma partida realmente muito fraca. Mas não foi só o Thiago. O Luxemburgo também elogiou a atuação de outros jogadores jovens, como Adriano, Matheus Pereira e Marco Antônio. Disse que eles são jogadores de qualidade e que precisam ter oportunidade de jogar. O lado bom nessa história é que se tem alguém capaz de dar a oportunidade para os jogadores é justamente o Vanderlei, né? Meio que a função dele enquanto treinador do time. Acho que a leitura que ele faz do momento do Cruzeiro é muito mais realista do que os outros treinadores. Ele não tá pedindo contratação de jogador de renome como o Filipão, por exemplo. A gente sabe, né? Prometeram isso pro Filipão, por isso que ele pedia. Mas no caso do Luxemburgo, ele já tá muito mais atento à realidade. E o discurso dele de que ia usar jogadores jovens, a gente tá vendo isso na prática, né? Ele tá, por exemplo, dando oportunidades pro Marco Antônio. Acho que eu até fui um pouco injusto com o Marco Antônio na live de ontem, porque ele acha uma bola muito boa pro Felipe Augusto, né? Aquela jogada no finalzinho que o Felipe Augusto chuta torto ali pra fora. Mas foi um passe muito bom do Marco Antônio ali no meio campo, um cara que tá começando a mostrar que tem realmente qualidade e que vai achar uma vaga no time, né? Coisa que o próprio Luxemburgo falou em outro momento. E quando a gente observa o histórico do Cruzeiro nessas duas temporadas de Série B, a cada temporada a gente tá contratando aí na base de 20 jogadores. Tá dando resultado? Não tá dando resultado. Por quê? O jogador que o Cruzeiro tem condição de trazer é o atleta que vai resolver a parada? Não, gente. A gente só pode contratar jogadores medianos de um nível parecido com quem já tá aqui. Então a contratação, ela não é a solução pro Cruzeiro. O Cruzeiro precisa realmente usar os jogadores jovens, eventualmente contratados também, né? Porque tem posição que você não forma com a mesma qualidade, é usar esses jogadores, é desenvolver os caras e ter um time. Eu fico repetindo isso desde que o Cruzeiro foi rebaixado, porque realmente acho que é a única solução que a gente tem para resolver esses problemas dentro de campo. E a partir do momento que a gente resolve, tem um time forte com jogadores jovens, a venda desses jogadores vai ajudar a resolver o fora de campo também. Mas enfim, é um caminho que eu acho que finalmente o Cruzeiro está tomando com o Luxemburgo, que é um cara que quando o Cruzeiro especulou, eu não achei que fosse uma boa contratação, duvidava mesmo que ele pudesse fazer um bom trabalho, até agora está conseguindo. Tomara que essa boa fase dure, que os resultados venham, que logo a gente afaste totalmente o risco de rebaixamento para poder olhar para cima e ver se a gente ainda consegue subir. Matheus Pereira foi um dos destaques do jogo de ontem, muito seguro na defesa e aparecendo bem como opção ofensiva, até aplicando alguns bons dribles e chutando a gol. Precisa melhorar o cruzamento, mas parece estar recuperando aquele bom futebol que mostrou no início de profissional. O Matheus é um bom exemplo de como a confiança faz diferença para jogador, né? Porque ele apareceu jogando muito bem, aí teve Covid, teve aquela lesão lá do Jorge Henrique, né? Aquela entrada maldosa, depois que ele voltou ele não conseguiu recuperar o mesmo nível, e eu lembro que na época do Filipão, o Filipão era um cara que cobrava o Matheus de uma forma completamente desproporcional a que ele agia com outros jogadores, né? Ele pegava muito no pé do moleque, e o Matheus parece ter ficado meio tímido ali, meio fechado, não atacava tanto, não buscava a linha de fundo. Agora com o Luxemburgo no jogo de ontem, por exemplo, ele subiu bastante. O cruzamento do Matheus tá muito ruim, isso aí tem que melhorar e eu acredito que o Luxemburgo vai trabalhar com ele para melhorar nesse sentido, mas o Matheus hoje merece ser o titular da lateral esquerda do Cruzeiro e tem produzido mais que o Jean, né? Que teve uma sequência e se mostrou também um jogador um pouco abaixo daquilo que a gente esperava. Eu ainda acho que o Jean vai melhorar e vai ser um jogador útil pro Cruzeiro, mas hoje eu considero que o Matheus merece a camisa 6. Chamou a atenção um lance no segundo tempo em que Adriano e Rômulo se desentenderam após uma jogada de ataque do CRB. Luxemburgo minimizou o episódio, falou que é coisa de jogo e que os jogadores se resolveram no vestiário e até se beijaram, mas não na boca. Aí as presepadas do Vanderlei Luxemburgo, a gente já tem que se acostumar com essas pérolas que ele solta a cada entrevista mesmo. Mas assim, eu achei interessante que eu tava tendo até uma discussão com um inscrito aí sobre quem errou na jogada, tá? E ele tava dizendo que pra ele o Adriano que foi mal no lance, pra mim foi o Rômulo que errou. Vou tentar mostrar aqui qual é a minha opinião, mas eu acho um assunto legal pra gente debater e deixem suas opiniões nos comentários também. Por esse print do momento que o jogador do CRB faz o passe, né, a enfiada de bola, a gente pode observar como o Rômulo tá aberto na direita e existe uma verdadeira clareira entre ele e o Ramon, que é o zagueiro do lado direito que tá muito centralizado. Esse jogador do CRB que recebe em velocidade e vai finalizar,
centralizar é o Guilherme Romão, que é o lateral esquerdo da equipe. Mas a gente deve destacar uma questão: o Cruzeiro não faz marcação individual, o Cruzeiro marca por setor. E justamente por isso, o Adriano, que é o jogador que está mais perto do Guilherme Romão nesse momento, não é o cara que tem que acompanhar o lateral esquerdo. Ele está na posição dele. E é só observar onde está o Wellington Nem pela direita e o Flávio centralizado. Eles estão em linha. E quem me parece realmente mal posicionado na jogada é o Rômulo, aberto na direita, e o próprio Ramon, que deveria estar menos centralizado na jogada justamente para fazer essa cobertura. A postura do Rômulo na jogada, ela é de um meio-campista ou de um ala direito, mas não de um lateral, porque o lateral ele faz parte da linha de defesa. Você não pode deixar esse boqueirão aqui nas costas da defesa, onde o Guilherme Romão avançou e chutou para fora. Mas o que realmente me incomodou na jogada é o que a gente pode constatar por esse segundo frame, do momento em que a jogada é concluída. O Adriano tá aí dando a bronca no Rômulo, e olha onde o Rômulo tá, na linha da área. Ele mal foi na bola, enquanto o Adriano, que tá bem mais distante da jogada, tá ali próximo à marca do pênalti, ou seja, o Adriano foi na jogada. O Rômulo apenas ficou assistindo e ainda não aceitou a cobrança do companheiro de time. Eu não posso colocar aqui o vídeo do lance correndo em si por questão de direito autoral, tá? Mas quem tiver essa curiosidade de ver o lance para formar sua própria opinião, eu acho muito interessante, porque é um tipo de jogada assim, que realmente é muito rápido, né? Mas pra mim a questão ali foi o Rômulo, que esqueceu que ele não é um ala, ele é um lateral, então ele tem que se posicionar mais centralizado, e aquele negócio, né? Você vai abrir pro cara finalizar uma chance de gol ou pra ele buscar a linha de fundo e fazer um cruzamento? O que dá mais risco de gol é o cara finalizar diretamente. Mas sem dúvida é coisa de jogo, né? Só acho que os caras têm que tomar um pouco mais de cuidado nessa questão do gestual ali, da briga, não sei o quê, porque realmente o juiz poderia ter ido lá e dado cartão pros dois. Então assim, precisa ter um pouquinho mais de calma mesmo, né? O Rômulo aceitar um pouco mais a cobrança, porque assim, eu tenho certeza que se fosse o Sobis tendo a mesma cobrança com ele não teria ido lá crescer pra cima dele, né? Teria aceitado. E se fosse o Sobis, eu até concordaria com o Rômulo ficar puto, tá? Porque o Sobis é chatíssimo, né? O Sobis, ele reclama de tudo. O Adriano é um menino que não tem esse perfil normalmente, mas naquela situação ali, eu acho que os caras estavam tão pilhados ali na questão do jogo, que tava muito pegado, né? Que realmente rolou essa cobrança. Mas eu acho que é até bom pro time ir se formando mesmo, e tomara que logo a gente volte aí a ter o Cáceres à disposição, né? Que o Cáceres entende bem melhor a função de um lateral e acho que não vai precisar desse tipo de cobrança. E para fechar, na última sexta-feira, dia 27, foi publicada no BID a rescisão de contrato do atacante Wellington com o Cruzeiro. O vínculo ia até 2023 e foi encerrado em comum acordo. O novo destino do Torrão deve ser o Novo Horizontino de São Paulo, e pelo Cruzeiro ele jogou 32 vezes, marcando 2 gols. Em condições normais de temperatura e pressão, eu não acho que seja muito inteligente você dispensar um jogador, você rescindir o contrato de um atleta de 22 anos, né? Porque é um jogador que realmente tem potencial para você trabalhar esse jogador e ele ser melhor no futuro, ele te render alguma coisa. No caso do Wellington especificamente, é um menino que já vem tendo oportunidades há algum tempo, né? Ele teve alguma sequência no ano passado, entrando muito ali no segundo tempo dos jogos. É um cara que tem muita velocidade, que tem força física, mas que tem dificuldade nessa hora de tomar a decisão, né? De fazer o cruzamento, de finalizar. Ele realmente tem problema aí nessa parte cognitiva do jogo. Ele pode ser trabalhado para melhorar isso? Eu acredito até que pode, tá? E acho que pelo perfil do Wellington, se fosse pra você falar assim, qual posição que você acha que esse moleque pode jogar melhor? Eu acho que lateral direito, mais do que atacante, porque o atacante ele tem que ter uma rapidez de raciocínio, né? Ele tem que ter um acerto maior. Lateral já é um cara que tem que entender melhor o posicionamento, ocupar bem o espaço dele e ter força física, velocidade, coisa que nisso aí o Wellington sobra, né? Ele realmente é um cara que foi do atletismo e tudo mais, velocidade o homem tem pra caralho. Mas agora que já chegaram a um acordo, o contrato dele foi rescindido, não tem mais nenhum vínculo com o nosso clube, que seja feliz na sequência de carreira, que consiga achar o seu caminho aí. Nesse caso especificamente, eu nem vou ser tão contra, não vou achar um absurdo a rescisão, porque o Wellington já é um menino que está numa idade que deveria ter um entendimento de jogo melhor, né? Ele pode ser trabalhado, pode melhorar bastante sim, mas acho que pela idade dele, 22, 23 anos, ele já deveria estar num nível mais avançado que ele ainda não conseguiu atingir. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!